Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai discutir um pouco a respeito sobre sequências numéricas. Quando a gente pensa numa sequência numérica, a ideia, de uma sequência é algo que vem após o outro a partir de uma regra, e se é uma sequência numérica, ela é formada por números. Na questão aqui especial, a gente vai estar lidando com a PA. Então, o que é PA? Nós temos a ideia da PA e da PG, que são sequências numéricas. Cada uma possui a sua característica, vamos falar um pouquinho a respeito sobre elas, vamos ver quais são as características, o que envolve essa questão dessas sequências mais especiais, quais são as aplicações, onde a gente consegue perceber as aplicações disso daí. Então, num primeiro momento, eu vou dividir a PA em três situações. Vou falar um pouco a respeito da sua definição, das suas características. Depois vou falar daquilo que é, vamos dizer assim, o principal dela, que é o termo geral. E por fim a gente fala sobre as somas dos termos, que é algo também que costuma ter bastante aplicação. Então, quando a gente fala numa PA, uma PA, como eu disse, é uma sequência de números, né? A gente costuma sempre usar a abreviação PA, mas é a ideia de uma progressão aritmética. Então, se eu venho e coloco o seguinte aqui para vocês, ó. Vou pôr uma PA e vou chamar essa PA e vou representar a PA da seguinte forma. Então, eu falo que eu tenho o 3, o 7, o 11, o 15. Então percebam que eu estou formando uma sequência de números e assim por diante. Já perceberam qual é a característica dessa PA? Então, se a gente for analisar aqui, o que está acontecendo? Para sair de um termo e chegar em outro, para sair daqui e chegar aqui, o que eu fiz? Somei 4, porque 3 mais 4, 7. Para sair daqui e chegar aqui, somei 4. Para sair daqui e chegar aqui, somei mais 4. E assim por diante. Ou seja, essa é a característica de uma PA. Para sair de um termo e chegar no termo seguinte, a gente sempre soma um valor. Nesse caso, eu estou somando 4, mas pode ser qualquer valor. E daí, só pensando nisso daqui, para a gente levar em consideração, cada um desses termos, cada situação que a gente tem aqui, a gente costuma dar um nome para caracterizar ela, para ficar mais fácil de a gente entender. Então, a PA, ela começou pelo número 3, é claro que isso daqui é o que a gente chama de A1. E por que a gente representa isso por A1? Isso é uma representação de uma PA para a gente informar que esse 3 é o que a gente representa por primeiro termo. Então, isso daqui, ó, é o primeiro termo de uma PA. Depois, esse número que a gente somou, que a gente foi somando, isso é o que a gente chama de R. E esse R é o que a gente chama de razão. Ou seja, qual é o número que a gente soma, que a gente vai determinando os outros termos de uma PA. Isso é o que a gente chama de razão. Uma PA, ela pode ser, se a gente for classificar ela pode ser uma PA finita. Então, quando a gente pensa na ideia de uma PA finita, o que é algo finito? Finito é aquilo que tem fim. Ou a gente pode ter, no exemplo que eu dei aqui, por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos, a gente pode ter a ideia de uma PA infinita. Então, o que é uma PA infinita? É aquela que não tem fim. Ou seja, vai ficar somando 4 valores, 4 unidades infinitamente. A gente pode pensar numa PA finita e chamar de N. O que é o N? O N é o número de termos de uma PA. Então, se a gente estiver trabalhando com uma PA finita, a gente pode ter o N, que é o número de termos. E por fim, numa PA, a gente sempre tem um termo que a gente chama de AN. O que é esse AN? AN é um termo qualquer. Então, se eu quero o quinto termo, a gente fala que é o A5. Se eu quero o sexto termo, a gente fala que é o A6. Isso é o que a gente chama de enésimo termo. O enésimo termo, ou seja, um termo qualquer. Então, pensando nessas características aqui que a gente colocou de uma PA, eu posso representar uma PA da seguinte forma. Eu posso falar que uma PA é formada pelo termo A1, A2, pelo termo A3, A4 e assim por diante, ou seja, cada um desses índices representa a localização que o termo está. Então, o primeiro termo, o segundo termo, até a gente chegar naquilo que a gente falou, o enésimo termo. E se a gente quiser continuar, a gente pode continuar. Então, a gente costuma sempre falar que uma PA ela é formada por termos, a gente sempre usa o termo A, mas isso é só uma forma de representar, é um padrão
que a gente utiliza aí de representação da PA, e o formato de uma PA é esse daqui, ó. Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer essa representação de uma sequência, ou seja, de números que vão sequenciando a partir de uma regra. E qual é a regra? Para sair de um termo e chegar no outro, a gente soma a razão. A gente vai sempre somar um termo aí, que é o que a gente chama de razão. Pensando nisso, e dando continuidade, vamos pensar em algumas características aí que a gente pode pensar em relação a essa razão. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente trabalha com a ideia da razão de uma PA, o que pode acontecer? Ou seja, quais são os números? O que a gente pode ter? Então vamos começar pensando o seguinte: se eu falo que eu tenho uma razão igual a zero, então percebam que para sair de um termo e chegar em outro, a gente vai somar zero. Então, se eu montar uma PA desse jeito, então eu falo assim para vocês: eu tenho uma PA que a razão é zero e o primeiro termo é 5. Então, beleza, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. Ou seja, eu não estou somando zero em todos esses termos. O que vai acontecer com essa PA? Todos os valores delas não vão ficar iguais. Então, isso é o que a gente chama de uma PA constante. Ou seja, todos os seus termos são iguais. Essa é a primeira possibilidade que a gente tem quando a gente trabalha a ideia da razão. Mas a gente pode ter também aquilo que a gente fala de uma razão maior que zero, ou seja, uma razão positiva. Se a gente for pensar numa razão positiva, então pensa o seguinte: eu tenho uma PA e perceberam que eu tenho que dar algumas características, né? Então eu falo assim: o primeiro termo dessa PA é 5 e a razão é 2. Então 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11 e assim por diante. Nesse caso, daqui para cá somou 2, daqui para cá somou 2. O que está acontecendo com essa PA? Ela não está aumentando? Isso é o que a gente chama de PA crescente. Ou seja, quando que nós vamos ter uma PA crescente? Quando a razão ela for maior que zero. Uma outra possibilidade que a gente tem é essa razão ser menor que zero, ou seja, ser um número negativo. Mas é possível a gente ter uma razão menor que zero? Sim, porque pensa da seguinte forma: a gente tem que somar um número. Esse número ele pode ser zero, ele pode ser um número positivo ou ele pode ser um número negativo. Então pensa que eu tenho uma PA onde o primeiro termo é 10 e a razão é menos 3. Então o outro vai ser 7, depois o outro vai ser 4, depois vai ser 1, depois vai ser menos 2 e assim por diante. Então percebam que em vez de aumentar, o que está acontecendo com essa PA? A hora que a gente soma um número negativo, ela está diminuindo. Ou seja, aqui é o que a gente fala que a gente tem uma PA decrescente. Então essas são as três possibilidades que a gente tem quando a gente trabalha a ideia da razão de uma PA. Ou a PA ela vale zero, ou ela é um número positivo, ela vai ser crescente, ou ela é um número negativo, ela vai ser uma PA decrescente. Então essas são as principais características aí quando a gente lida com uma PA. Então, se a gente for pensar aí em fazer um resuminho daquilo que a gente falou aqui na nossa primeira aula sobre PA, eu vou dividir para ficar mais fácil a gente entender. Então, só pensando nessa primeira aula, primeira coisa, para a gente identificar uma PA, então a gente sabe que uma PA é uma sequência de números. Essa sequência de números, para determinar os termos, a gente soma valores. Quais são as características que uma PA precisa ter? Então, a gente definiu que uma PA ela pode ser infinita, quando ela tem uma quantidade ilimitada de termos, ou ela pode ser uma PA finita, quando ela tem fim. A gente definiu também que o primeiro termo da PA é o que a gente chama de A1, então esse é o primeiro termo. Essa informação ela é muito importante porque é a partir desse termo que a gente determina os termos seguintes. A gente determinou que se eu quero um termo qualquer dessa PA, é o que a gente chama de enésimo termo, ou seja, é o AN, onde esse N representa a posição que o termo está. Então, se eu falo que eu quero o A8 é o oitavo termo de uma PA. A gente tem o N, que é o que a gente chama de número de termos. Como eu disse agora há pouco, se eu falo que tem uma PA de 8 termos, eu vou ter o A1, A2, A3, A4,
até chegar no A8. E por fim, a gente tem o R, que é o que a gente chama de razão. Essa razão determina se a PA ela é constante, crescente ou decrescente. Então, se a gente for pensar em termos básicos de uma PA, é isso daqui que define uma PA. Uma sequência de números. Para determinar essa sequência de números, a gente vai somar sempre um termo seguido de outro. Então, essa primeira parte aqui é mais para a gente entender mesmo a formação, como funciona aí uma PA, para a gente conseguir entender algumas outras coisas. Então é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Daqui a pouquinho eu já disponibilizo a segunda parte para vocês, né? Vão na sequência aí, acompanhando a sequência das aulas, para a gente conseguir entender todo o processo de PA. Então valeu, um abraço a todos e até já.